Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 7 de dezembro. Estarei gravando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, esta carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses tem 4 capítulos e 104 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Que maravilha, não é? Graças a Deus, glória a Jesus. Apóstolo Paulo está dizendo aqui, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Glória a Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu acho esse texto aqui maravilhoso, quando o apóstolo Paulo recomenda aos crentes de Filipos, dizendo: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, como que os crentes vão viver neste mundo? Uma vida de exemplo, de testemunho, de fidelidade, de sinceridade,
não vivendo na prática do pecado, então nós vamos resplandecer sim como astros no mundo. Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então a preocupação do apóstolo Paulo é que tudo que ele estava fazendo não fosse em vão. É o que nós temos também, essa preocupação com aquelas pessoas que nós estamos ensinando, instruindo, pregando a palavra, para que nós tenhamos fruto do nosso trabalho. E que o Evangelho de Jesus Cristo seja cada dia mais levado ao mundo inteiro através dos servos de Deus. Comentário meu. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos Filipenses. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas como confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo está sempre recomendando a respeito dos falsos obreiros ou dos maus obreiros. Ele está sempre alertando as igrejas por onde ele passou e evangelizou. Capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo também está sempre falando sobre o ritual da circuncisão dos judeus, que era muito exigente por eles. Mas ele está sempre dizendo que esta não é a circuncisão que agrada a Jesus Cristo. Comentário meu. Precisamos circuncidar o nosso coração. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Está vendo aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo? Quem é inimigo da cruz, o fim dessas pessoas é a perdição. Repetindo o versículo 19 do capítulo 3. O fim deles é a perdição. O Deus deles, Deus com D minúsculo, é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então você está ouvindo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Que maravilha de Deus, aleluia. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Que linda essa mensagem, né? Que carta linda Paulo escreveu aos Filipenses. Comentário meu. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha que mensagem linda! Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que carta linda, não é? Você está ouvindo essa leitura? Que maravilha o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Filipenses. E quando eu vejo aqui no capítulo 4, versículo 13, que nós falamos muito esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas procure estudar um pouco a vida do apóstolo Paulo, o que ele passou após a sua conversão, o que ele sofreu quando ele teve verdadeiramente um encontro com Jesus, quando ele deixou de ser fariseu, quando ele deixou de perseguir a igreja de Cristo, quando ele chegou de ser zeloso em extremo pela lei, a qual ele perseguia a igreja de Cristo. Então é muito importante você reler esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque ele está aqui elogiando estes irmãos. Receber uma carta assim é maravilhoso. Que eu e você que está ouvindo esta leitura, que nós possamos seguir este exemplo do apóstolo Paulo, da igreja de Filipe, onde nós possamos receber do Senhor o galardão, receber do Senhor a recompensa, receber do Senhor a aprovação dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso testemunho. Então, fica aqui esta mensagem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mas talvez não tenha tempo. Então, eu vou
uns minutinhos aqui que me restam, eu vou tentar falar aqui um pouquinho, só um pouquinho mais, um pequeno resumo. A cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, a 16 quilômetros do mar Egeu, foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo, Lucas. Na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lhe deu em Troade, ele teve essa visão, né, de ir até a cidade de Filipos. Ele foi avisado por revelação divina. Um forte elo de amizade desenvolveu-se entre o apóstolo e a igreja em Filipos. Várias vezes a igreja enviou ajuda financeira a Paulo e contribuiu generosamente para a coleta que o apóstolo providenciou para os crentes pobres de Jerusalém. Parece que Paulo visitou a igreja 2 vezes na sua terceira viagem missionária. Estou lendo aqui um pequeno resumo. Da prisão, certamente em Roma, Paulo escreveu esta carta aos crentes filipenses para agradecer-lhes pela sua oferta generosa, cujo portador foi Epafrodito, e para informá-los do seu estado pessoal. Além disso, escreveu para transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão, para assegurar à igreja que o mensageiro por ela enviado, Epafrodito, cumprira fielmente a sua tarefa e que não estava voltando antes do devido tempo. E para levar os membros da igreja a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor, conservando a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Muito linda esta carta. Se eu fosse você, eu ou tornava ouvir ou lia na sua Bíblia. É um exemplo que esses crentes de Filipos deram para o apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Eu agradeço por você estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu tenho informado que eu estou correndo com essa gravação porque eu preciso terminar. Estou me preparando para uma cirurgia, talvez dia 16 de dezembro agora de 2020, se assim o Senhor permitir. O médico já marcou, mas eu quero saber se está marcado na agenda de Deus. E eu tenho muito desejo de divulgar a palavra de Deus. Eu me preocupo muito com os dias atuais que nós estamos vivendo. E vendo, e ouvindo e lendo as cartas do apóstolo Paulo, observo que ele alertava muito as igrejas em relação aos falsos obreiros. Meus amados, lamentavelmente nós convivemos hoje também com os falsos obreiros, com os falsos profetas, com os falsos ensinadores, com os falsos pregadores, mas nós não podemos desistir de Cristo, da cruz de Cristo, nós não podemos desistir do Evangelho, nós não podemos desistir da nossa jornada aqui na terra até chegarmos às mansões celestiais, porque aqueles que estão procedendo assim, como maus obreiros, como bodes no meio das ovelhas, darão contas a Deus, como eu e você também daremos dos nossos atos. Então, fiquemos firmes no Senhor até o dia do nosso encontro com o noivo na glória, com as bodas do Cordeiro. Deus te abençoe, um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.